Eu não fui ao mercado procurando nada além do óbvio. Lista curta, cabeça cheia, corpo cansado de dias iguais. Mas bastou empurrar o carrinho pelo corredor das frutas para sentir algo diferente. Aquela sensação estranha de estar sendo observada sem peso, sem invasão. Quando levantei o olhar, ele estava ali. Não me encarava descaradamente. Olhava como quem percebe, como quem sente curiosidade antes de decidir agir. Pegamos a mesma fruta ao mesmo tempo. Meus dedos tocaram os dele. Um toque breve, mas quente o suficiente para me fazer sorrir sem perceber. Desculpa, ele disse. Não precisa, respondi. A culpa é da prateleira estreita. Ele riu. Um riso baixo, confortável. Ficamos ali mais alguns segundos, conversando sobre coisas banais demais para justificarem o tempo que passávamos juntos. Mas nenhum dos dois parecia com pressa. Seguimos pelo mercado quase sem combinar. Às vezes ele parava perto de mim, às vezes eu acabava empurrando o carrinho ao lado do dele. A proximidade foi ficando natural demais, braços se tocando, ombros encostando, pequenos contatos que o corpo percebe antes da cabeça. Você sempre anda devagar assim? Ele perguntou. Só quando a companhia melhora o caminho, respondi, antes de pensar demais. Vi o olhar dele mudar, mais atento, mais focado em mim do que nas prateleiras. No caixa, ele ficou atrás, perto o suficiente para eu sentir a presença dele sem precisar virar. O ar entre nós parecia diferente, mais quente, mais denso. Quando saímos, o céu já estava escurecendo. O estacionamento tinha aquele silêncio típico do fim de tarde. Cada um foi para um lado. Por um segundo, achei que era isso. Um encontro rápido, bom demais para continuar. Mas eu sentia nas costas que ele ainda estava ali. Quando abri o porta-malas, ouvi passos. Virei devagar. Ele estava a poucos metros encostado no carro, me observando com um sorriso contido, como quem luta contra a própria vontade. Eu ia embora, disse, mas achei injusto terminar assim. Meu coração acelerou. Assim como? Ele se aproximou com calma. Parou perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele misturado ao ar fresco da noite. Sem saber como você beija, respondeu quase em tom de brincadeira. Ele abriu a porta do carro e esperou eu entrar. Quando a porta do carro se fechou, o mundo lá fora deixou de existir. Eu fiquei alguns segundos em silêncio, sentindo o coração bater mais forte do que deveria para alguém que tinha acabado de sair de um mercado. Ele virou o corpo na minha direção devagar, como se quisesse ter certeza de que eu não ia recuar. Não recuei. Isso é uma péssima ideia, eu disse. Então por que você ainda está aqui? Respondeu, a voz baixa. Não tive resposta rápida. Meu corpo respondeu antes. Inclinei o rosto. Diminuí a distância. O beijo aconteceu sem pressa, mas com intenção. Primeiro leve, quase cuidadoso. Depois mais firme, mais presente. Um beijo que não pedia permissão. Confirmava a vontade. Senti a mão dele se aproximar do meu braço, subir devagar até o ombro. Um toque seguro, quente. Nada apressado. Isso me arrepiou mais do que se fosse imediato. Quando nos afastamos por um segundo, eu ainda sentia os lábios dele nos meus. Você percebe o que está fazendo comigo? Ele perguntou. Percebo. E você não está exatamente resistindo. Ele riu baixo e voltou a me beijar. Dessa vez, mais intenso. Minha mão foi para o peito dele, sentindo o ritmo acelerado por baixo da camisa. O carro parecia pequeno demais para o que estava acontecendo ali dentro. Foi quando senti os dedos dele tocarem o botão da minha camisa. Não abriu de imediato. Ele apenas tocou, como quem pergunta sem palavras. Olhou para mim. Eu sustentei o olhar. O botão se soltou devagar. Depois outro. O ar frio encontrou minha pele quente e eu respirei fundo, sentindo o contraste. O beijo desceu para o meu pescoço por um instante, breve demais para ser inocente. Fechei os olhos. Ele começou a beijar meu peito enquanto eu sentava no colo dele e deixamos o nosso desejo fazer o resto. Isso está ficando perigoso, eu murmurei. Eu sei, ele respondeu. Mas você não parece arrependida. Quando finalmente nos afastamos, o tempo tinha passado sem aviso. As janelas estavam embaçadas. O silêncio era carregado de coisa não dita. Ajeitei a camisa, fechei os botões com calma, ainda sentindo as mãos dele ali. Acho que isso não termina hoje, ele disse.
Acho que começou hoje, corrigi. Saímos do carro alguns minutos depois. Ajustei o cabelo. Respirei fundo. Ao longe, percebi uma mulher passando entre os carros, lançando um olhar curioso. Talvez tivesse entendido, talvez não. Mas eu sabia. Entrei no meu carro com o corpo ainda quente e a cabeça leve. Não trocamos números ali. Não prometemos nada. Algumas histórias não precisam de planos para continuar, porque às vezes tudo começa entre prateleiras comuns e se transforma no simples, intenso e inesquecível gesto de um beijo que muda o dia e o corpo inteiro.